Dando continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da árvore de causas, tá? O que vem a ser isso, então? É um método de investigação de acidente de trabalho baseado na teoria de sistemas e na pluricausalidade do fenômeno acidente, considerando sintoma de desfuncionamento do sistema constituído pela empresa. É uma ferramenta qualitativa, ou seja, analisa os tipos de ocorrência. Ela parte da teoria do sistema que concebe um acidente como fenômeno de uma rede de fatores, sendo complexo e pluricausal. Então, na verdade, um estudo, que parte de um acidente e não se baseia em hipóteses, parte especificamente de uma lesão, sendo que seus eventos anteriores, concretos e reais, tá? Que é onde vai ser baseado, e visa identificar fatores de acidentes do trabalho e suas interrelações. A árvore de causas, quando bem aplicada, deve apontar todas as falhas que acontecem no evento final, que é a causa da lesão ou não a lesão, mas do acidente como um todo. O conceito básico aplicado é o de variação ou desvio, que pode ser entendido como fuga dos padrões. Então, fugiu da normalidade e que tem relação direta com o acidente. O método sempre vai buscar examinar, em primeiro lugar, os antecedentes, variações. E é necessário fazer uma análise das alterações ocorridas recentemente da rotina, pois é muito provável que algum elemento tenha sido modificado do habitual para que o acidente ocorresse. Então, a estrutura e o método é baseada em 4 componentes, que são: todo o trabalho é visualizado como um sistema em que cada indivíduo I, com o auxílio de um material M, realiza uma tarefa T no contexto de um meio de trabalho, MT. Então, são esses 4 componentes: indivíduo, material, tarefa e meio de trabalho. Esses 4 elementos ou componentes constituem a atividade. Então, você precisa de um meio de trabalho para realizar uma tarefa, utilizando materiais, e a tarefa é executada por um determinado indivíduo. É importante ressaltar que a árvore de causas pode ser desenvolvida em qualquer empresa, desde que exista colaboração dos funcionários em todos os níveis e tenha uma equipe de serviço de segurança motivado e também equipado. Já a análise de métodos de falha e efeito, ela trabalha um pouquinho diferente, tá? Ela vai funcionar da seguinte forma: um grupo identifica as funções do produto e processo, as possíveis falhas, as causas, os efeitos que são derivados dessas falhas, desse processo, tá? Em seguida, é analisado o risco que cada falha pode fornecer, e então são avaliadas quais medidas de melhoria e ações corretivas podem ser aplicadas de forma a diminuir os riscos analisados. Então, a gente entende que vai ser um grupo de pessoas trabalhando para analisar todo esse processo. Na verdade, toda vez que a gente fala sobre análise de falha, que a gente fala de análise de risco, a gente percebe que não dá para ser uma pessoa só trabalhando, é um grupo de pessoas. Aqui, por exemplo, eu achei interessante, o processo ou ação, tá? Tomar banho. Qual que seria o efeito, da falha? Uma demora no banho. Quais as causas básicas da falha? Um pequeno fluxo de água lá no banheiro, saindo do chuveiro. Então, o chuveiro pode estar sem pressão. Então, pode ser um fluxo pequenininho ou um chuveiro sem pressão. Se for um fluxo de água pequeno, você tem que verificar o sistema de bombeamento de água, fazer uma inspeção do sistema de água, planejar a utilização da água através de escala. Ou então, às vezes é só uma questão de limpeza, E o chuveiro pode estar sem pressão.
Então, você precisa fazer inspeção do tipo de componentes utilizado no sistema. Então, é mais ou menos isso, ok? É um exemplo bem simples, bem fácil de entender. A gente tem também o estudo de perigos e operabilidade. Esse tipo de estudo é uma ferramenta que traz uma série de vantagens, como a identificação dos riscos e consequências com antecedência e a possibilidade de mitigação e contingência. Então, você vai ser mais um pouquinho assim, minucioso, né? Tendo essa visão no início do projeto, torna muito mais viável a execução de planos de controle. Então, toda vez que você trabalha a questão da segurança no projeto, você vai ter, sim, sem sombra de dúvidas, um planejamento melhor, uma diminuição dos riscos e das consequências dos perigos ocorridos naquele processo como um todo. Além disso, é uma metodologia rígida e obriga a avaliação do processo baseando nos limites estabelecidos nos desenhos de engenharia, dependendo do entendimento do grupo a respeito dos possíveis efeitos, causas, tipo de produto. Aí entra, por exemplo, você tem um corredor, qual que é a largura desse corredor? Existem várias bancadas numa mesma sala, por exemplo. Qual que é a distância de uma para outra? Tudo isso influencia. O processo é rotativo. Qual que tem que ser a distância entre uma pessoa que trabalha para a próxima, a sequência? Então, tudo isso entra na parte de projeto, justamente para poder diminuir os riscos ou as consequências do mesmo. Essa avaliação também é chamada de definição de nós. E é importante que seja feita pela equipe devido aos seus conhecimentos de processo, operação e projeto. Então, existe uma equipe só para fazer esse estudo, ok? A monotonia é um dos pontos fracos da ferramenta, que segue cada um dos seus desvios, tá? Então, precisa estar muito atento, porque é minucioso mesmo. Um outro ponto importante é não deixar passar em branco questões como a saúde dos trabalhadores e do meio ambiente. O fator ergonômico também é crucial em projetos. Aí a gente pensa assim, mas ninguém pensa nesse fator ergonômico quando fala de eletricista. Você vai trabalhar na laje, a altura ali é pequena para você, às vezes tem que rastejar, engatinhar para poder fazer ali um trabalho. Tá. Então, ergonomicamente, muitas das vezes não entra nesse processo para eletricista, né? É um procedimento formal e efetivo para a identificação de perigos em unidades industriais, sendo mundialmente o mais utilizado e consta das seguintes etapas: identificação dos desvios de processo, determinações das causas básicas possíveis dos desvios, determinação dos efeitos, as consequências potenciais dos desvios, identificação dos modos de detecção dos desvios existentes, identificação das proteções para evitar a ocorrência dos desvios, avaliação dos riscos dos cenários acidentais, definição de recomendações ou as medidas mitigadoras, né, visando reduzir os riscos a níveis aceitáveis, e um relatório que consta tudo isso. Detalhe, esse é o processo mais utilizado no mundo inteiro. Quando você trabalha desde o planejamento, desde os projetos para serem executados, ok? Para poder analisar esses desvios, essas irregularidades que podem acontecer durante todo o processo. A gente tem as técnicas de incidentes críticos, que é uma técnica qualitativa para identificar falhas e condições inseguras que podem contribuir para a ocorrência de acidentes reais ou potenciais, e é um método que identifica erros e condições inseguras que contribuem para a ocorrência de acidentes com lesões reais e potenciais, com grande potencial, principalmente naquelas situações em que se deseja identificar os perigos, sem utilização de técnicas mais sofisticadas
e ainda quando o tempo é restrito, ou seja, tem que ser rápido. Então, ela tem como objetivo a detecção de incidentes críticos e o tratamento dos riscos que os mesmos representam. Para isso, utiliza-se de uma equipe de entrevistadores representativa dentre os principais departamentos da empresa. Vai procurar representar as diversas operações do mesmo, né, dentro das diferentes categorias de risco. O entrevistador os interroga e os incita a recordar e descrever os incidentes críticos, os atos inseguros que tenham cometido ou tenham visto outros cometerem, né? E ainda condições inseguras que tenham eles chamado a atenção. Os entrevistados devem ser estimulados a descrever tanto incidentes críticos quanto possam recordar. Então, todos que eles lembrarem. E é necessário para tal colocar a pessoa à vontade, né? Às vezes o apoio psicológico para poder deixar a pessoa mais à vontade, isso às vezes são utilizadas essas técnicas. E os incidentes pertinentes descritos pelos entrevistados devem ser transcritos e classificados em categorias de risco, definido a partir daí as áreas problemas, bem como a priorização das ações para posterior distribuição dos recursos disponíveis, tanto para a correção de situações existentes, como para a prevenção de problemas futuros. E é uma técnica que deve ser aplicada periodicamente, né? Reciclando os entrevistadores, então hoje entrevista um, amanhã entrevista o outro, para poder aumentar o número de conhecimentos, detectar todas as áreas problemas e ainda aferir a eficiência das medidas e que foram implementadas, né? Outro que a gente tem é a análise de risco, que é essa análise, né? É um procedimento, uma técnica de análise geral qualitativa, cuja aplicação é bastante simples. É mais ou menos assim, e se? Né? É útil para abordagem, em primeira instância, na detecção exaustiva de riscos, tanto na fase de processo, projeto, pré-operacional, não sendo sua utilização unicamente limitada às empresas de processo. E é eficaz para análise qualitativa inicial, tá? A finalidade é testar sempre possíveis omissões em projetos, procedimentos e normas que ainda aferir comportamento, capacitação pessoal e nos ambientes de trabalho, como objetivo de proceder e identificação e tratamentos de risco, tá? Então, o método, ele admite duas possibilidades. O que aconteceria se falhassem os freios? Né? É o questionamento livre. Aplique-se a pergunta: o que aconteceria se, a qualquer aspecto que se considere relevante? O que aconteceria se houvesse mais produtos na prateleira? Questionamento 2. É sistemático, focando nas áreas de intervenção das diversas especialidades presentes nas instalações, como exemplo, eletricidade, trabalho à altura, canalização, fazendo grupos de trabalho e reuniões em que se aplicaria a pergunta: o que aconteceria se? A cada processo e a cada especialidade, registrando-se os riscos, as consequências, as causas, as medidas de controle e medidas de emergência. Então, esses 7 métodos, essas 7 técnicas que a gente viu, são vastamente utilizadas em todos os processos, ok? São só essas que a gente tem? Não, a gente tem inúmeras outras. E no próximo vídeo eu vou falar de mais 2 aspectos que também é muito utilizado dentro da parte elétrica, ok?